Prezado amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a você por todos os seus incentivos. Temos realmente recebido muitos e-mails estimulando, elogiando os nossos programas. Recebemos e-mails de todas as religiões. Você que é pastor, padre, teólogo, que gosta de respostas positivas, que busca realmente a verdade que liberta, podemos trocar ideias sem nenhum preconceito religioso. Jesus é o nosso mestre maior, Deus nosso Pai misericordioso. Eu, você que está aí, qualquer um de nós, somos seus humildes servidores e seguidores. Vamos buscar a união, a paz e o entendimento, que é isso que Jesus quer de todos nós. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Pois bem, nós estamos aqui com o e-mail do nosso querido irmão Rodrigo Melo, da cidade de Manaus. Ele sempre nos envia e-mail. Obrigado, Rodrigo, pelos seus e-mails. Às vezes demora um pouco, mas a gente responde. Você está vendo? Esse aqui, por exemplo, foi no começo do ano que ele nos enviou. Olá, irmão Celestino, este ano de 2009 mal se iniciou e eu já envio ao Senhor meu segundo e-mail. Ao Senhor não, pode me tratar de você, Rodrigo. Não tem problema nenhum, meu irmão. Estive ouvindo no site da Rádio Boa Nova o estudo sobre o Espírito de Verdade ser Elias, que por sinal achei muito interessante. Neste início de ano, estou com o projeto de ler toda a Bíblia e tentarei fazê-lo seguindo uma ordem cronológica, estudando bem o contexto histórico e sempre estendendo minhas pesquisas para melhor entendimento, dirimindo minhas dúvidas. Eu queria até... Aliás, ele adiciona aqui ainda. Bom, tenho a Bíblia de Jerusalém, que sigo como principal referência. E tenho outras, como a Bíblia Hebraica da editora Sefer, a Bíblia TNM dos Testemunhos de Jeová, além da versão do Almeida, porque sempre que me deparo com uma passagem polêmica, gosto de comparar as traduções. Muito bem, é por aí, meu querido, que a gente chega lá. No momento estou lendo o vosso livro, o Bereshit, que para mim está sendo muito proveitoso. Mais uma vez, obrigado. Pois bem, o assunto que aqui me traz é o seguinte. Percebo que em seus programas, tanto na rádio como na TV, o Senhor tem desmistificado algumas aparentes contradições bíblicas e algumas vezes recorre aos originais em hebraico para de lá tirar o verdadeiro que parece uma contradição, ou mesmo um equívoco do escritor bíblico. E nesse sentido, gostaria de entender a passagem de Lucas 24, 39, que para mim parece uma contradição ou mesmo um equívoco do escritor bíblico. Gostaria de informá-lo que sou adepto da doutrina espírita. Para finalizar, professor, gostaria de saber a quantas anda seu estudo a respeito de Yahvé e Jesus. Muito bem, abraços fraternais e um 2009 maravilhoso para o senhor e toda a equipe da TV Mundo Maior. Muito obrigado, meu caro Rodrigo. É um prazer poder ser útil e receber e-mails como estes que você nos envia, que realmente nós entendemos e sentimos sinceridade nele e busca da verdade que liberta, como eu não me canso de dizer, que é uma solicitação que Jesus faz para todos nós. Muito bem, vamos ver aqui. Primeiro, você fala com relação à passagem de Lucas 24, 39. Nós temos ela aqui e você sabe que Jesus, se você for ler a Gênese, a obra de Allan Kardec, ele escreve um capítulo todo especial sobre os fluidos, que é o capítulo 14º de A Gênese. Com base nos fluidos, você já pode responder muita coisa. E uma das colocações que Kardec faz é que Jesus, depois da sua morte, em todas as suas aparições,
ele tinha um corpo fluídico. E daí porque nós temos muitas passagens do Evangelho que confirmam isso. E a que você coloca, que é exatamente o que está em Lucas 24, 39, é uma passagem interessante porque diz assim: enquanto assim conversavam, Jesus, isso depois da crucificação, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco, sou eu, não tenhais medo. Mas na perturbação e no temor de que foram tomados, eles imaginavam ver um espírito. E Jesus lhe disse: por que vos perturbais? E por que se elevam tantos pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés e reconhecereis que sou eu mesmo. Tocai-me e considerai que o espírito não tem nem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Depois de lhes ter dito isto, mostrou-lhe as suas mãos e seus pés. Mas, como eles não acreditavam, ainda, tanto estavam transportados de alegria e de admiração, e ele lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu diante deles e, pegando o resto, lhes deu e lhes disse: eis o que vos dizia, estando ainda convosco, que era necessário que tudo que estava escrito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se cumprisse. Ao mesmo tempo, lhes abriu o espírito para que entendesse as escrituras e lhe disse: assim é que está escrito, é assim que seria preciso que o Cristo sofresse e que ressuscitasse entre os mortos no terceiro dia. E que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunha destas coisas. Eu vos vou mandar o dom de meu Pai, que vos foi prometido, mas por enquanto permanecei na cidade até que eu vos haja revestido da força do alto. Lucas 24, de 13 a 49. E aí, o capítulo 20 do Evangelho de João, de 24 a 29, eu vou completar isso aqui, porque é importante para a gente fechar. Diz assim: ora, Tomé, um dos 12 apóstolos, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram: pois, vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vi em suas mãos a marca dos cravos que atravessaram, e se não colocar o meu dedo no buraco dos cravos e a minha mão no buraco de seu lado, eu não acreditarei absolutamente. 8 dias depois, estando os discípulos ainda no mesmo lugar, e Tomé com ele, Jesus veio, estando as portas fechadas. Presta atenção, meu caro Rodrigo Melo, é aqui que eu quero chamar a atenção. Estando as portas fechadas, se colocou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. E disse em seguida a Tomé: posai aqui o vosso dedo e considerai as minhas mãos. Aproximai também a vossa mão e metei-a em meu lado, e não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé lhe respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: creste, Tomé, porque vistes. Felizes aqueles que creram sem terem visto. João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Queria chamar a atenção que essa passagem de João, junto com a anterior, que é a dúvida do nosso querido Rodrigo Melo, será o comentário que nós vamos fazer racionalmente, à luz do entendimento, à luz da lógica, da razão e do bom senso. Vamos conversar agora sobre a questão que foi colocada pelo nosso querido Rodrigo Melo de Manaus. Rodrigo, se você pegar a Gênesis de Kardec, capítulo 15, você vai encontrar explicações racionais para isso. Mas antes eu gostaria de dizer a você que as aparições de Jesus aos seus discípulos eram perispirituais. Nem era espírito, nem era corpo. À luz da doutrina você sabe que era o perispírito. E o que os fluidos perispirituais, ou os ectoplasmas lançados ou utilizados dos discípulos, podiam fazer com que Jesus se materializasse. Ou fosse simplesmente uma aparição perispiritual, fluídica, ou uma materialização.
E aí você pode dizer assim, porque eles comiam? Porque aqui diz que ele pediu um pedaço de pão, um pedaço de peixe, né? E apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu diante deles, e pegando o resto, lhes deu e lhes disse: "Eis o que eu vos dizia", etc, etc, etc. Se você for lá ao livro do Gênesis, você vai ver que Abraão estava sentado em sua tenda ao meio-dia no deserto, quando chegaram 3 anjos. Só que ele não sabia que era anjo. Eram 3 homens vestidos, se comportando da mesma forma como aquelas pessoas que andavam no deserto. E Abraão mandou fazer comida para ele, mandou matar um cevado. Veio Sara, não acreditou quando eles disseram que ela ia ser mãe. E aí, segundo o Gênesis, eles fizeram comida e eles comeram. E eram anjos. É o mesmo caso aqui de Jesus comer na frente dos discípulos. Aí, se você for observar, espírito não come. Nem encarnado, desencarnado, nem na condição de perispírito, nem na condição de espírito materializado. Na verdade, dizem os estudiosos entendidos que eles pareciam comer. É a mesma coisa. Jesus parecia que estava comendo na presença dos seus discípulos. O importante, se você vê o comentário de Kardec na Gênesis, no capítulo 15, no item 61, ele diz assim: as aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas com os detalhes circunstanciais que não permitem duvidar da realidade dos fatos. Aliás, eles se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas, olha aí o que eu estou dizendo, e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar a tangibilidade, que é uma propriedade do perispírito. Observando, segundo Kardec, as circunstâncias que acompanharam as suas diversas aparições, reconhece nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Assim aqui, com relação a Madalena, os discípulos na estrada de Emaús. Lembre-se que eles disseram que estavam reunidos a portas fechadas, um corpo físico não atravessa a parede, meu caro Rodrigo Melo. Mas um corpo perispiritual, sim, porque o perispírito é fluídico, é tangível, é uma matéria quintessenciada que pode atravessar superfícies sólidas sem nenhuma dificuldade. E você veja que diz, como ele coloca aqui, 8 dias após, estando os discípulos ainda no mesmo lugar e Tomé com eles, Jesus veio estando as portas fechadas. E se colocou no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Jesus não bateu na porta, ninguém abriu a porta para Jesus e de repente eles estavam no meio deles. E é isso que Kardec coloca aqui. A propriedade chamada tangibilidade que tem o perispírito. Observando as circunstâncias que acompanhavam as suas diversas aparições, reconhece nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia inopinadamente e desaparecia do mesmo modo. Foi visto por uns e não pelos outros, sob aparência que não fazem reconhecer mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, mesmo a sua linguagem não tem a verve de um ser corpóreo. Tem o tom breve e silencioso particular dos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, tem alguma coisa que não é do mundo terrestre. A sua visão causa ao mesmo tempo surpresa e medo. Seus discípulos vendo não falam com a mesma liberdade. Eles sentem que não é mais o homem. Portanto, na verdade, Jesus não foi visto pelas multidões como ele era quando estava encarnado. É isso que Kardec quer colocar aqui. Ele foi visto por algumas pessoas. Ele não era um ser perfeitamente visível que transitava caminhando. Ele acompanhou os discípulos na estrada de Emaús e eles não conheceram. Olha,
Jesus que caminhava com eles com tanta frequência, quase todos os dias, durante o período que esteve com ele, caminhar com eles na estrada e eles não saberem quem é. Maria Madalena, que conviveu tanto com ele, não o conhecer de imediato, quando ele aparece, está bem característico, como Kardec coloca, que ele não era um ser, um espírito carnal. Quando ele diz assim, veja que eu não sou um espírito, porque ele está materializado, de forma que os discípulos não poderiam vê-lo como Jesus encarnado, nem também como um espírito que não seria visível. Os espíritos utilizam o perispírito, o molde em que eles viveram aqui, para poder eles serem visíveis por nós. E lembrando que nós temos aí as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, Sermão do Monte, o Bereshit, a nossa última obra, e prepare-se porque nós vamos lançar mais uma obra sobre Evangelho, História, Origem do Cristianismo. Estamos empenhados e finalmente, vamos dizer assim, nos preparos, nos arremates e nas conclusões dessa obra, que com certeza trará muitas informações novas, muitas informações importantes. Mas adquira as nossas obras, porque você estará ajudando as obras sociais do Núcleo Espírita Bom Samaritano, aqui em João Pessoa, onde nós fazemos doação de todos os recursos advindos dessas nossas obras. E aí em São Paulo você tem a Editora Mundo Maior, aí na Ezequiel Freire, em Santana. E eu queria aproveitar e mandar um grande, um saudoso abraço para meus amigos aí da cidade de Franca, vocês de São Paulo, por onde nós passamos, pessoal, os irmãos lá de Regina e Roberto, lá em Poá, e todos vocês que tanto carinho têm demonstrado, o meu querido Ciro, na cidade de Itu, meu carinhoso abraço fraterno, Ciro. Todos vocês, a Vera, o pessoal aí da cidade de Campinas, os meus queridos irmãos da casinha, Delícia, o Luiz, a Márcia, todos vocês, a Vera, o Elzio, todos que têm sempre muito carinho para conosco, nós não deixamos de lembrar de vocês e guardamos no nosso coração com muita saudade ainda a nossa querida Esmeralda, que hoje se encontra na pátria espiritual, porém, sempre em contato conosco, trazendo os seus frutos benéficos e a paz que ela sempre guardou quando estava aqui conosco. Mas nós vamos encerrar a terceira parte desse programa ainda, fechando o e-mail do nosso querido Rodrigo Melo de Manaus. Envie mais e-mail, Rodrigo, que nós teremos imenso prazer de esclarecer as suas dúvidas. Kardec coloca que Jesus, em todas as suas aparições, ele mostrou-se após a sua crucificação com o chamado corpo perispiritual. Isto explica por que não foi visto, senão por aquele aos quais quis se fazer ver. Ele só foi visto, como eu já falei, por Madalena, por os irmãos da estrada de Emaús, 2 discípulos da estrada de Emaús, pelos os 11, depois com Tomé, sem Tomé. Ele só foi visto por quem ele quis ser visto. Ele não foi mais visto pelas multidões. Segundo Kardec, se tivesse o corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como quando ele era vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primeira do fenômeno das aparições, não se davam conta dessas particularidades que provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam. Para eles deveria ser um corpo ressuscitado. Portanto, infelizmente, segundo Kardec, a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, tendo uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, como legendários. No entanto, acrescenta Kardec, o Espiritismo dá à maioria desses fatos uma explicação natural. Prova-lhes a possibilidade, não só pela teoria das leis fluídicas, mas pela sua identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas
nas condições mais vulgares, uma vez que esses fatos estão de alguma sorte, no mínimo, no domínio público, nada prova em princípio quanto à natureza excepcional de Jesus. Portanto, não houve, segundo Kardec, nada de anormal. Isso é um fato existente na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. A gente vê isso com os anjos, entre aspas, que apareceram a Abraão, com aqueles espíritos que foram vistos por muitos em muitas passagens, com Samuel, quando a pitonisa de Endor vê lá no diálogo com Saul. Portanto, do ponto de vista mediúnico, eu os tenho visto com certa frequência, sem nenhuma dificuldade, não fujo dessa realidade, nós não podemos fugir. Aqueles que negam, negam em parte, porque eu costumo dizer o seguinte: quando alguém dizer que a gente viu o Espírito, para muitos a gente viu Satanás. Agora, quando a gente vê a mãe e o pai de alguém, não é mais Satanás, é um anjo do céu, não importa a religião. Isso é muito comum, tem acontecido muito comigo, com o Divaldo e com outros militantes da doutrina que têm uma mediunidade mais aflorada, de evidência, de audiência, de sensibilidade. Portanto, não existe nada de anormal. E com Jesus, está bem claro que ele veio deixar para nós a grande mensagem que a doutrina defende até hoje: a imortalidade da alma. Não morremos. A morte existe, os mortos não. A gente apenas muda de dimensão. A certeza que nós temos é que todos, eu, você, somos imortais, porque assim Deus nos criou no Gênesis 2:7. Fique com Jesus, muita paz e até o próximo programa.